Começo com vocês, rapidamente, com um conteúdo que pode aparecer, chamado de reprodução, tá? O pessoal que vai aí, ó, anotar, por favor, não perca muito tempo, fique mais detido ao conteúdo do que propriamente anotações. Bem, nós temos dois tipos de reprodução importantes para vestibular. Uma reprodução que vocês sabem que é chamada de reprodução assexuada, que ela também é chamada de agâmica. Essa reprodução é uma reprodução com gameta ou sem gameta? Excelente. Aí tem um tipo, que é o primeiro, chamado de cisciparidade, certo? E ou bipartição. Na cisciparidade ou bipartição, uma célula se divide e vai formar quantas? Duas. Essas duas células serão geneticamente iguais ou diferentes? Iguais. Certo? Isso aqui acontece em bactéria, protozoário, acontece em fungo, em alga. O ser aqui tem que ter quantas células para fazer cisciparidade? Uma. Então, ó, divisão binária, bipartição, divisão simples ou cisciparidade. Outro tipo de reprodução chama-se plasmotomia. Na plasmotomia, a diferença é simples. Observa só, o indivíduo aqui, meu amigo, ele é constituído, observe, de vários núcleos. E ele apresenta como elemento de locomoção estruturas chamadas de quê? Síquilos. Este protozoário, chamado Opalina ranarum, ela vive na cloaca da rã, fazendo uma relação que pode aparecer na prova de amanhã, que é comendo o cocô da rã. Essa relação nós vamos chamá-la de comensalismo, certo? Mas o que interessa aqui é o seguinte, ó. A opalina se divide, vem junto. Também em quantas? Duas, certo? Essas duas, observe só, se a opalina inicial tinha 8 núcleos, essa aqui vai ter quantos núcleos? 4. Essa aqui quantos núcleos? 4. Então atenção, aqui ó, existe divisão do núcleo e do citoplasma. Aqui só existe divisão do citoplasma. Como é que eu chamo o tipo de reprodução? Plasmotomia. Terceiro tipo importantíssimo para a prova, cuidado com ele. Ele se chama esporulação, vem junto. Também é uma reprodução sexuada ou assexuada? Assexuada. Com gameta ou sem gameta? Sem gameta. A fecundação aqui sim ou não? Não. Esse tipo de reprodução, ele vai aparecer em um protozoário que eu estou representando para ti aqui, ó, chamado de Plasmodium malariae. O Plasmodium malariae, ele vai causar uma doença chamada malária. Ele entra numa célula chamada de glóbulo vermelho, ou também chamado de quê? Hemácia, que é uma célula com núcleo ou sem núcleo? Sem núcleo. E aqui dentro, meus amiguinhos, o núcleo se divide várias vezes, e aí cada núcleo sai, circunda-se de uma porção de citoplasma e forma um novo indivíduo, certo? Vamos trabalhar. Falou em malária, falou em plasmodium, qual é o tipo de reprodução? Esporulação. Excelente. A questão da federal, questão de número 4. Dizem que não se repete questões, mas pode se repetir. Por exemplo, na Federal de Santa Maria, caiu uma questão sobre relações ecológicas que a gente não dá em cursinho, não se cita em cursinho, chamada foresia. Em Santa Maria, semana passada. Agora, hoje de manhã na PUC, meio-dia, quando nós recebemos a prova em Porto Alegre, na Católica de Porto Alegre, também caiu foresia. Então, de uma semana para outra, em duas universidades, uma federal e uma particular, no Rio Grande do Sul, caiu o mesmo assunto. Na ACAF, pode aparecer laceração. Vocês sabem que a laceração apareceu na federal, sim ou não? Sim. Lembram? Os caras colocaram o desenhozinho de uma planária, nós enchemos o saco de vocês o semestre inteiro desse bicho. Cortamos o bicho em 3 pedaços, cada pedaço dá origem a um novo animal. Pergunta, a reprodução aqui é sexuada ou assexuada? Assexuada. E o mecanismo que o pedaço A, certo? Que o pedaço B e que o pedaço C formam um novo indivíduo, nós vamos chamar o mecanismo de regeneração. Olha pra cá. Mecanismo de reposição de partes perdidas. Como é que eu chamo? Regeneração. E o tipo de reprodução assexuada, como é que eu chamo? Laceração. Quanto mais complexo for o ser, mais difícil de ocorrer a laceração. Se eu rasgá-los em 4 pedaços, o que acontece com vocês? Morrem. Agora, quanto mais inferior for o ser, é mais fácil ou mais difícil de acontecer a laceração?
reprodução, cuidado agora, atenção por favor. Aqui ela se chama brotamento. Os caras amam, adoram esse tipo de reprodução para vestibular. Dá para pintar com ecologia também. Olha só, superfície do solo. Existem animais que vivem no fundo do rio, no fundo do mar, e eles são chamados bentônicos. Se eles flutuam, planctônicos. Se eles nadam, nectônicos. Se eles vivem no fundo, bentônicos. Quando as condições são favoráveis, muita água, muito oxigênio, muito alimento, surge lateralmente, vem junto comigo, uma estrutura chamada de quê? Broto. E esse tipo de reprodução chama-se o quê? Brotamento. Acontece em condições favoráveis ou desfavoráveis? Favoráveis ou desfavoráveis? Favoráveis. E se o broto ficar grudado, surge aqui uma associação ecológica chamada de quê? Colônia. Qual é o tipo de reprodução assexuada que forma a colônia? Brotamento. Contrapartida ao brotamento, pinta a sexta reprodução, que é chamada de gemulação. Amigos, aqui também acontece no grupo das esponjas, no grupo dos poríferos. Só que no caso da gemulação, as condições aqui são desfavoráveis. Faltou água, o indivíduo produz uma caixinha, que eu estou te representando aqui com células dentro. Essa caixinha com células dentro vai receber o nome, vem junto de quê? Gêmula. Pergunta-te, responda-me. A gêmula é uma estrutura de resistência às condições favoráveis ou desfavoráveis? Desfavoráveis. Excelente. E ela forma uma reprodução chamada de quê? Gemulação. Sexuado ou assexuado? Assexuado. Fantástico, maravilhoso. Agora aí, ó. Dentro do grupo das reproduções chamadas de reprodução sexuada, na prova, se não vier sexuada, vem o sinônimo. Qual é o sinônimo? Gâmica. Com ou sem gameta? Com ou sem meiose? Com ou sem meiose? A meiose forma gametas. Os gametas se unem em um processo chamado fecundação, que caracteriza a reprodução sexual. Questão hoje de manhã da PUC. Hoje de manhã da PUC, presta atenção, é uma das que mais aparece em prova. Conjugação. E aí nós vamos ter conjugação em vários seres, mas o mais importante é um carinha assim, ó, com a forma de um grão de feijão. Locomove-se por cílios. É um protozoário. Chama-se paramécio. Atenção! O paramécio vai ter dois núcleos. Um pequenininho, chamado micronúcleo, vem junto, e um grande, chamado de quê? Fantástico! Olha para o quadro. Quando as condições forem vamos trabalhar, por amor de Deus. Quando as condições forem desfavoráveis, os macro ou micro trocam pedaços de DNA. Qual é o sinônimo para pedaço de DNA? Vem junto comigo. Gene. Trocou pedaço de DNA, ocorreu entre os micronúcleos um fenômeno chamado de quê? Conjugação. Presta bem atenção. Eu vou considerar essa reprodução sexuada ou assexuada? Sexual. Fantástico, porque os indivíduos saem na reprodução geneticamente iguais ou diferentes? Diferentes. Saravá, excelente, maravilhoso. Agora presta bem atenção. Isso é conjugação. Cuidado com essa que sempre aparece. É uma reprodução que recebe o nome de partenogênese, certo? Na prova da PUC hoje de manhã, a partenogênese ela apareceu não ligada aos animais, mas ligada aos vegetais. A questão diz assim, ó, se um fruto é formado sem semente devido ao fato de não ter ocorrido fecundação, esse fruto vai ser chamado partenocárpico. É a mesma coisa. Só que aqui, ó, por exemplo, a rainha, produz uma célula chamada de quê? Óvulo. Que sem a participação do espermatozoide, dá origem ao macho, e o macho chama-se o quê? Zangão. Então, quando ocorre a formação de um novo indivíduo, sem ocorrer o fenômeno da o quê? Fecundação, eu vou chamar a reprodução de quê? Partenogênese. Principal exemplo da prova, quem? Zangão. Cuidado agora com essas duas, porque elas sempre aparecem comparadas. Quando a reprodução for na fase de larva, e essa reprodução, olha para o quadro, for uma reprodução do tipo assexuada, ela recebe um nome. Se ela for do tipo sexuada, ela recebe outro nome. Cuidado para não trocar as batatinhas. Reprodução na fase de larva, vem junto.
chamá-la de neotenia, certo? Então é simples. Assexuada, pedogênese. Sexuada, neotenia. Ponto comum entre as duas. Vamos lá. Acontece na fase de quê? Excelente, maravilhoso, sensacional. Louvado seja. Vamos aos gêmeos. Monstros. São quantos os tipos de gêmeos? 2. Univitelino e bivitelino. Atenção, por favor, agora. Quando eu falar em gêmeo, olha para o quadro. Univitelino, eu estou falando em poliembrionia, certo? Quando eu falar em gêmeos bivitelino, olha para o quadro. Eu estou falando em poli o quê? Ovulação. Atenção, por favor. Nesse caso aqui, eu tenho um espermatozoide e um o quê? Óvulo. Ocorre a fecundação. Forma um ovo ou o quê? Zigoto. Esse um ovo ou zigoto, presta atenção, se divide e forma uma estrutura chamada de quê? Mórula. Essa mórula pode separar em 2, 3, 4, etc. Muito bem. Aqui, ó, na poliovulação, eu tenho, olha para o quadro, um espermatozoide, um óvulo. Um espermatozoide
daqui pra frente anelídeo. Molusco, depois. Ai, meu Deus. Vamos. Anelídeo, molusco, artrópodo e cordados. Certo? Então, cuidado. Aqui eu só tenho 2 exemplos. Os poríferos e os selenterários. Tá claro isso aqui? Fácil, né? Sem complicações. Agora um toquezinho bem rápido em 2 assuntos e a gente termina. A reprodução e a embriologia. O primeiro assunto é o seguinte. Olha só. A mórula é uma estrutura M de mórula maciça. M de maciça. A blástula é uma estrutura B de blástula, B de buraco, com uma cavidade. A gástrula, ela tem uma estrutura assim, ó. Certo? Como é que é o nome desse buraquinho? Blastóporo. Dessa cavidade, arquêntero. O blastóporo nos protostômios forma a... Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. O blastóporo nos protostômios forma a... O deuterostômio forma o... E eu fora, isso mesmo. Tá. Agora aqui, ó. Na fase de neurulação, monstros, a camada externa, aqui, chamada de ectoderme, ela invagina. E ao invaginar, ela forma uma estrutura, vem junto comigo, chamada de quê? Neurocórdia. A neurocórdia evolui e forma o sistema nervoso. Vem junto. Quem é que forma a neurocórdia? Ecto, meso, endo. E a neurocórdia forma o sistema nervoso. Logo, o sistema nervoso vem de que camada do embrião? Ectoderme. Se o cara for um cordado, embaixo da neurocórdia, olha pra cá, diabo, nós vamos ter uma camadinha chamada de quê? Notocorda. Se aparecer um desenho desse, eu tenho em cima, vamos? Neurocorda, notocorda, e aí se for cordado as fendas faringianas, certo? Fechou a embriologia, falta um dado só. Olha, existe uma estrutura que pode aparecer, chamado de anexos o quê? Embrionários. Os anexos embrionários importantes são, atenção, olha pro quadro. Se aparecer lá, nutrição, reserva de alimento, como é que eu chamo? Vamos! Vesícula o quê? Vitamínica. É importante? Não. Se aparecer assim, ó, proteção, vocês lembram de quem? Córeo. É importante? Não. Se aparecer assim, armazenamento de cocô, isso, alantóide, armazenamento de excreções, é importante? Não. Os mais importantes estão aqui, ó. Atenção. Protege contra a desidratação. Aparece nos primeiros vertebrados terrestres. Como é que eu chamo? Âmnio. Vocês têm âmnio? Sim ou não? Claro que sim. Aí tem um outro cara que chamado de quê? Placenta. E um outro cara chamado de cordão o quê? Olha pro quadro agora. Eu dou a pulsão, vocês me citam o anexo. Armazena alimento. Vesícula. Protege contra balos mecânicos. Armazena porcaria. Alantóide, um neném não pode sair do útero e ir lá fazer cocô, xixi e voltar e entrar pela perereca da mãe, Bruno. Não pode. Então onde é que ele faz cocô e xixi? Aqui, ó, protege contra a desidratação e abalos mecânicos. Vocês têm placenta? Sim. A placenta faz tudo. Faz nutrição? Vocês vão dizendo sim. Faz nutrição? Sim. Faz excreção? Sim. Faz respiração? Sim. Faz secreção? Sim. Faz? Sim. Protege, olha aqui, ó, produz um hormônio chamado progesterona. Quando a placenta surge, o corpo lúteo para de produzir progesterona. Quando a placenta para de produzir progesterona, a criança é expulsa de dentro da mãe. Porque ela é identificada como um corpo estranho. Então quem mantém o embrião, o feto dentro do útero é o hormônio produzido pela placenta chamado de quê? Progesterona. Pergunta, a progesterona age na primeira fase do ciclo menstrual ou na segunda? Se a taxa de progesterona se mantiver, existe ou não existe gravidez? E se ela cair? Não. E aí ocorre a menstruação. Excelente. Cordão umbilical e placenta só acontece em 2 grupos de animais.